A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, professores, alunos. Talvez você está me vendo pela primeira vez, né? Nos ajude a evangelizar pela internet. Eu sempre menciono que ainda o Espírito Santo está nos ajudando, né? Pelos meios de comunicações, sabendo que muito em breve esses meios de comunicações já está sendo controlado e vai ser cada vez mais controlado. Então, cada um de nós, né, vamos fazer a nossa parte. For bom para você, indica, fala para um irmão, para uma irmã, né, para nós juntos aprendermos da palavra de Deus. Tá? Ninguém sabe tudo. Tá? Aqui um aprende com o outro. E que o Espírito Santo, ele venha, né, nos dirigir, nos fazer entender a própria palavra do Senhor. Desta feita, nós vamos estar aqui num breve comentário da lição de número 12, a rebelião de Absalão. O texto áureo está inserido aqui em 2 Samuel, capítulo 15, né, e o versículo de número 6, olha o que diz: e dessa maneira fazia Absalão a todo a Israel, que vinha ao rei para julgar. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E a verdade prática nos diz: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade de Deus. Então, a rebelião, nenhuma pessoa, na realidade, na Bíblia Sagrada, né, os que rebeliaram, né, contra Deus, contra homens de Deus, se deram bem. Ninguém. Nós vemos o caso de Corá, Datã e Abirão, né, muitas pessoas morreram porque eles se levantaram, né, contra a autoridade de Moisés. Nós vemos o fim de Saul e nós vamos ver, né, o fim, né, de Absalão. A rebelião, nós sabemos na Bíblia Sagrada que é pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus, segundo, né, lista, né, no livro de Apocalipse. Então, né, hoje vivemos num mundo que ninguém, né, na realidade, não ninguém, né, uma grande maioria não quer mais obedecer. Você pode orar, você pode falar que ama, você pode adorar, mas se você não é obediente, você está nessa linha da rebelião. Então, antes de fazer tudo isso, sejamos nós obedientes para que o propósito de Deus venha fruir nas nossas vidas. Vamos começar essa aula? Então vamos. Deus abençoe a sua vida. Segura. Vamos lá. O Espírito Santo está nos guiando nesse momento. A leitura bíblica em classe está aqui inserida em 2 Samuel, capítulo 15, né, o versículo 1 ao 18, que vai falar aí de quase todas as personalidades, o que Absalão, né, fazia, né, nesse tempo. E a introdução, vamos analisar a introdução, alguns pontos, tá, nessa introdução. Nesta lição, né, discorreremos sobre a rebelião, né, de Absalão. Não se tratava apenas, né, de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão Amon não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de executar um rival que estava na linha da sucessão do trono. Então foi tudo... Absalão, ele não matou seu irmão Amon, né, por outra coisa, né? A gente vê que Absalão era obcecado a chegar, né, ao poder. E nós observamos que pessoas obcecadas para chegar ao poder
ele comete várias coisas que não agradam a Deus. Nesse caso aqui, até assassinatos, né, está acontecendo e aconteceu, né, por causa dessa obsessão, né, de Absalão. Valendo-se, olha o que ele tinha, valendo-se, a parte B da introdução, valendo-se da sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar, preste atenção aqui, ó, o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria todos com equidade e rapidez. Então nós observamos duas coisas, que Davi, nesse tempo, também não estava dando conta de tudo. Então o que Absalão observou? Ele falou, vou pegar aquelas pessoas que estão assim tristes, né, contra o rei, e ele começou a persuadi-las, essas pessoas a ficar do lado dele. Então ele já estava tramando, né, um plano. Vamos ver, queridos irmãos, o tópico de número 1 da lição? Então vamos, tópico 1, o homem Absalão. Então nós vamos observar aqui que há algumas descrição de Absalão. Bom, Absalão significa o pai da paz, né? O significado, né, segundo Samuel, capítulo 3, versículo 3. Duas coisas distinguem seus laços, né, seus longos cabelos e a sua aparência física, que era sem defeito, segundo Samuel, né, capítulo 14, versículo 25. Absalão era um homem predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, presta atenção para isso, hein? Pois estavam ao seu dispor um carro e 50 homens que corria diante dele. Ele tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração de todo o povo. Então, mais alguns detalhes, né, sobre o homem Absalão, e em especial quanto à beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Então eu fiz questão de deixar bem claro nesse primeiro tópico o que nos mostra aqui. Tudo ele era perfeito, externo, né? Porque muitas pessoas hoje estão se enganando, né, vivendo o externo. Então nós observamos aqui que ele tinha todas essas características, era bonito, era forte e tal, mas ele não tinha uma vida espiritual. Igualzinho Saul, igualzinho. Saul ele foi escolhido pela aparência, e aqui Absalão está indo para o mesmo caminho, né? Então muitos hoje estão enganados. Se eu te falar algo, irmão, olha para cá agora, não se engane com as aparências, tá? As aparências vai te decepcionar, né? Então nós vemos aqui que muitos hoje louvam, estão adorando, tem muitas pessoas pregando aí, mas não tem uma vida espiritual no altar. Então, cuidado, tá? Número 2, em que consistia a causa da revolta de Absalão? Nós aqui, né, podemos observar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua casa, devido às suas faltas. Nós observamos aqui, né, que Davi é o pivô, na realidade, de vários acontecimentos. Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Isso resultou em grande ódio e amargura no coração para com o pai. Então Absalão ele já tinha essa rebeldia no coração dele, e num determinado momento aqui da vida, né, de Davi, ele também não conversou com o filho. Deixa eu te falar, você está dialogando aí com os teus próximos, com os teus filhos, como que está a sua vida perante, né, a sua família.
Então, nesse fim desse tópico, olha, observa, né, Efésios capítulo 6, versículo 4, olha que Paulo nos diz: vós pais, não vos provoqueis a ira dos filhos, né? Cria-os na doutrina, mas sem provocar a ira dos filhos. Então nós temos que ter muito cuidado, né, nisso. Estamos falando com uma pessoa aqui que tem 5 filhos, já tem 3 netos. É essa pessoa que vos fala nesse momento. Então nós temos que ter muito cuidado, né, hoje, para educar nossos filhos e principalmente no caminho do Senhor. Então tenha cautela, né, que Deus vai dar, né, o discernimento para nossas vidas através do Espírito Santo, para nós criarmos os nossos filhos nesses tempos que estamos passando. Vamos analisar o síntese do tópico primeiro. Absalão era um homem de aparência sem defeito, dotado de personalidade forte e negacidade, né, e sagacidade na realidade para roubar o coração do povo. Ele era esperto, né, para roubar o coração do povo. Tópico 2, a revolta de Absalão, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido, né, por Davi, do qual ele foi ali repreendido por Natã na sua vida. Seria marcada por inúmeros problemas. Segundo Samuel, né, capítulo 12, versículo 10 e 12. Então nós observamos que ele não estava mais julgando, né, as causas como deveria. Davi, né, e os problemas do reinado estava se acumulando e aumentando grandemente a insatisfação do povo. Tudo isso já estava acontecendo no reinado de Davi, e Absalão observou isso, e nós estamos observando tudo o que Natã falou com Davi. O servo de Deus deve fazer tudo para proceder corretamente perante Deus e perante o povo, tá? Principalmente quem é obreiro, né? E olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Sejamos irrepreensíveis, né? Ainda bem, pessoas que é líder, né? Nós temos que fazer de tudo para ser irrepreensíveis, para o nome do Senhor ser glorificado. Número 2, do tópico 2, Absalão político, né? Há um registro, né, do plano da insurreição de Absalão. Isso aí está registrado segundo Samuel, capítulo 15, 1-12, nós lemos, né, lá na leitura bíblica. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr o seu plano em prática, né? Porque todas as pessoas que vai vingar tudo, ele está nos bastidores, né, tramando um plano. Hoje nós vemos muitas pessoas que se rebeliam, né? Nós vemos que esse plano já estava sendo tramado há muito tempo. Aconteceu com Absalão. Absalão, ele agia, né, de várias maneiras. Ele demonstrava um espírito de grandeza, né? Absalão fazia isso. Era comum os reis do Oriente, na realidade, ter servos, né, que ia diante dos carros. Eles tinham ali três servos ou 4 servos. Isso aí era comum. Mas Absalão apresentava-se com 50 servos. Então a gente já observa que ele queria ser olhado, ele queria ser observado, né? Ele queria ser destacado, né, sobre isso. Ainda exercia uma função que não era a sua. Ele sentava-se, olha que interessante isso aqui, à porta da cidade como juiz, mas ele não era. Tem muitas pessoas que querem ser pastor, mas não é, né? Você quer ser algo que você não é. Então aqui Absalão já fazia isso. As pessoas iriam procurar o rei, ele interferia ali na frente, né? E ele naquela... Na realidade que eu estou observando para Absalão, ele era igual um lobo,
né, mas vestido de ovelha. Nisso aí ele sabia lidar muito bem, né, para trazer o povo para o lado dele. Depois fazia falsa bajulação, né? Ele dispensava algo que era digno de todo filho do rei. Reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo isso, né, as pessoas iriam, procuravam ali Absalão, e na realidade era costume daquelas pessoas se inclinar, beijar a mão, né, principalmente do filho do rei ou do rei, costume deles. Absalão, não precisa não. Não, irmão, não faz isso não. Não sei se você, né, conhece pessoas, né, nisso, mas isso aí são lobo. A maioria é lobo, tá? E ainda ele tinha uma falsa devoção a Deus, né? Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Ah, eu fiz um voto a Deus, era mentira, né? Porque nós não vemos Absalão em nenhum lugar, ele temendo verdadeiramente a Deus. Número 3, proclamando-se rei. Então nós vemos que ele vai lá para Hebrom, porque lá em Hebrom, onde na realidade que Davi reinou ali por 7 anos e 6 meses, ele vai ali para Hebrom, ali ele foi criado na realidade. Por que ele foi para lá? Ele foi para lá para persuadir, né, o coração de várias pessoas que estavam ali e na realidade tramando a rebelião do qual ele iria fazer e fez para com seu pai Davi. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial naquele lugar. Então ele vai ali. Até um dos conselheiros do seu pai, que era Aitofel, né, ele foi para o lado de Absalão também, né, ali para instruir algumas coisas Absalão. Olha o número 4. A lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento, né, da ação do seu filho Absalão, que ele se armou e já vinha vindo contra, né, ali a Jerusalém, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era uma consequência da espada que viria sobre a sua casa, como foi profetizado. Olha, isso tinha sido profetizado, né, para Davi, segundo ali o profeta Natã, e Davi sabia que era a mão de Deus sobre, né, aquela situação, tá? Vamos analisar o tópico 3, a morte de Absalão. Nós sabemos, né, que Davi teve que montar o seu exército para lutar com o próprio filho. Irmãos, olha que situação que chega, né? Davi teve que montar, ele montou três guarnições ali, ele teve que fazer isso, porque Absalão vinha vindo com muitas pessoas para ali tomar, para vários sangue a ser derramado ali em Jerusalém. Davi, sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor, tá? Talvez pode acontecer até algo na vida ministerial da pessoa, mas a unção e o conhecimento está com a pessoa. Então, né, nós conhecemos até muitas pessoas que aconteceu algo na vida deles, mas hoje voltou, né, porque o conhecimento que ele está com ele. Então, as pessoas sabiam, né, na capacidade de Davi, independentemente do que ele estava passando, ele era capaz. Davi sentia ao tomar aquele exercício, né, para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Ele até falou, olha, a hora que encontrar Absalão, né, não faz mal com ele não, né, não faz isso não. O que nós estamos observando aqui também? O amor de pai, esse amor, né, que Davi tinha pelos seus filhos, e em especial Absalão. Todo pai e mãe pode ser o que for, o filho pode ser o que for, mas você pergunta para o pai e mãe, ele ama esse amor, essa facúlia de Deus que está dentro de todas as pessoas que são pais, né? O preço da rebelião de Absalão é o número 2 do tópico 3, estamos terminando
já a batalha de Absalão pelo trono, ou seja, pela sua rebeldia em trocar do poder, custar-lhe-ia e custou a vida. Né? Em alguns relatos bíblicos, vamos analisar, forças naturais contribuíram, né, para o povo de Deus fosse vitorioso. Né? Nós sabemos disso, né, como a lama, insetos, doenças, e a prova de que Deus age como Ele quer. Né? 20 mil homens de Absalão foram abatidos. Então nós vemos 2 Samuel capítulo 18, 7 e 8. Então nós vemos que nessa rebelião de Absalão, 20 mil homens que estavam com ele foram todos abatidos. E nessa batalha, né, o general de Davi, por nome Joabe, ele tomou conhecimento, né, da situação de Absalão, porque alguém chegou para ele e falou: eu vi Absalão. Aonde? Ele está em tal lugar. Mas essa pessoa que tinha o temor, que ouviu, né, a palavra do rei para não tocar em Absalão, trouxe só a notícia ali para Joabe que Absalão estava numa árvore. Né? Olha que tristeza que aconteceu com esse jovem lindo, bonito, aparentemente, mas olha as consequências, irmãos, da mão de Deus quando Deus fala. Né? Então Joabe foi até Absalão e o transpassou, né, com seus dardos. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele agiria como usurpador, né, rebelde pela lei. Deveria morrer. Deuteronômios, né, 29, 11, 29, 18, 21, 23, 2 Samuel 17, 2 ao 4. Toda rebeldia, vamos finalizar, tem um preço e por isso o melhor é sempre evitá-la. Então, quando Absalão percebeu que não tinha condições, ele na fuga dele tinha uma árvore com os galhos e Absalão ficou, né, travado ali nesses galhos e não morreu, mas Joabe lançou os dardos e acabou de matar ele, porque na realidade Absalão iria morrer aos poucos, e o que Joabe fez só foi executar ele. O rei chorou muito sobre isso, como amor de Deus, né? Ninguém quer ver, né, uma pessoa nessa condição. Irmãos, vamos concluir. Olha, toda rebeldia tem o seu preço. Por isso, é melhor sempre evitá-la. Porque tem pessoas que pensam que a rebeldia não tem preço. Deus trata com rebeldes. Até que, aparentemente, parece que não. Mas Deus vai tratar. Tá? Olha a conclusão da revista, irmãos. Com este episódio, nós aprendemos que a rebeldia aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divina para que não experimentemos a ira de Deus. Justo e verdadeiro, sejamos fiéis e santos. Então, nós fechamos mais uma aula, é um breve comentário, e nós analisamos, né, a mão de Deus, né, está sendo pesada ainda sobre Davi, as consequências de uma rebelião são trágicas na Bíblia, e nós observamos também, né, que tudo que Deus falou através de Natan está se cumprindo. E a próxima e última aula, né, nós vamos falar sobre Davi já na sua velhice. Tá? Espero que nós vamos encontrar na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E que as mãos de Deus sejam sobre a sua vida. Até mais, Deus abençoe, muito obrigado, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau.